E aí, pessoal, tudo bem? Impossível a gente não falar nessa semana sobre o episódio envolvendo o Pedro do Flamengo e o Pablo Fernandes, o preparador físico do Flamengo. Episódio chato, lamentável, né, de agressão dentro de um vestiário entre dois profissionais do futebol. Episódio esse que levanta uma série de aspectos que deixa muita polêmica no ar. Vou falar muito rapidamente sobre o que eu penso em relação a esse tema, né? Primeiro que quem parte para agressão já está errado em qualquer aspecto, ainda que tivesse qualquer tipo de razão no início do processo. Ao decidir por resolver essa questão na base da força, da violência, da agressão, a razão fica toda pelo caminho. Por que eu coloco isso? Porque o preparador físico do Flamengo, dentro do que nós sabemos do caso, ele até tinha alguma razão no início da história. Que razão era essa? O Pedro estava fora de campo, no banco de reservas, ao lado do gramado, e tinha que cumprir as suas obrigações profissionais naquele momento. Quais eram essas obrigações profissionais? Participar do aquecimento. Imaginando que ele não fosse entrar na partida do Flamengo contra o Atlético Mineiro, já puxando pelo histórico que o Pedro tem de insatisfação com a atual situação dele no Flamengo. O atleta resolve simplesmente não participar do aquecimento, vai para o banco de reservas. Essa atitude é uma atitude pouco profissional e desrespeitosa em relação ao preparador físico do Flamengo, que naquele momento é a pessoa mais próxima do Pedro. Pedro não está participando do jogo dentro de campo. Ele tem que estar à disposição do treinador para entrar em campo, se for assim chamado. Antes de entrar em campo, ele tem que fazer o quê? Aquecer, para entrar numa boa condição. Então ali o Pedro pisou na bola. O Pedro foi mal nessa questão. Só que o preparador físico foi pior ainda, né? Ao decidir por dar tapinhas no rosto do atleta e depois agredi-lo com um soco. Uma situação realmente terrível, lamentável, mas que traz à tona uma discussão mais profunda em relação a como devem se comportar os atletas, a como deve ser gerida essa questão. Muitas vezes a gente vê o atleta ser substituído e sabendo que está sendo filmado ali pelas câmeras de televisão e está sendo visto pelos milhares de torcedores no estádio, ele manifesta aquela insatisfação, ele faz assim, abaixa a cabeça, muitas vezes nem cumprimenta o treinador ou o atleta que está entrando em seu lugar. Essa mensagem é passada de forma muito clara e direta, ele está deixando claro naquele momento que ele não queria sair, que ele está insatisfeito. Os treinadores mais experientes vão resolver essa questão no vestiário, a portas fechadas, isso acaba não vazando. O que aconteceu no caso do Flamengo foi um erro total de gestão do processo, que passa, na minha leitura, principalmente pelo Sampaoli. Por que pelo Sampaoli? Logo após, quem acompanhou o processo viu que ele postou numa rede social um longo texto, sugerindo nesse texto que deveria haver uma conversa, que a situação deveria ser, as arestas, famosas arestas, deveriam ser aparadas, né? Em nenhum momento fica claro no texto do Sampaoli a condenação ao ato do seu preparador físico, que deveria ser o primeiro ponto de qualquer tipo de manifestação. Por que eu digo isso? Eu vou para um outro processo, um outro tema que me parece muito importante no futebol e no mundo atual. Jogadores profissionais, treinadores profissionais, dirigentes, funcionários de clubes de futebol se manifestando livremente em rede social. Longe de mim querer instaurar aqui um processo de censura ou fazer qualquer defesa à limitação do direito de manifestação de algum profissional. Mas quando se trata de um clube como o Flamengo, ou qualquer outro grande clube do futebol mundial, qualquer profissional envolvido no processo, seja o treinador, o preparador físico e principalmente os atletas, eles não podem simplesmente pegar a conta de rede social deles e se manifestarem livremente sobre qualquer tema relacionado ao trabalho deles sem consultar o clube. Essa é a minha visão, porque cria uma série de situações, uma série de problemas. O que eu faço nesse vídeo aqui é refletir sobre essa relação profissional. Os clubes precisam ter, sob contrato, uma relação mais séria, mais profissional dos seus atletas com as redes sociais. Muito do que aconteceu, do processo ter vazado, da discussão e da própria permanência do Sampaoli no Flamengo, que hoje ela não é garantida. Isso está muito claro para mim. Existe uma crise em andamento.
Qual será a relação do Pedro agora com o Sampaoli? Porque o Sampaoli não é apenas o treinador do Flamengo. Ele foi o cara que indicou a sua comissão técnica. Ele que indicou o cara que agrediu o Pedro. Todo esse processo, ele faz parte. Por isso que eu acho que os clubes devem ter um controle maior, profissional, regulamentado do acesso dos seus atletas, das suas comissões técnicas às redes sociais. No mais, fica aqui a condenação total à atitude do Pablo Fernandes, que não foi a primeira, tem um histórico de agressão a um torcedor na França. Isso traz à tona toda a polêmica que envolve o trabalho do Sampaoli. Os locais por onde o Sampaoli passa como treinador nunca são calmos. O ambiente nunca é agradável, me parece. No Santos, diziam que ele isolou todo mundo, se fechou em sua comissão técnica. Copa do Mundo de 2018, na Argentina, o caos em termos de relacionamento. E agora fica explícita essa questão do Pedro após essa agressão lamentável. E aí, o que vocês acham? Façam suas inscrições no canal, curtam o vídeo, deem seu like, espalhem por aí e agradeço mais uma vez a atenção de todos vocês, tá bom? Tchau!